E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio, nosso quinto episódio sobre CrossFit, canal da Max. Estamos aqui com o Ramires e o atleta Eli. A gente vai falar um pouquinho sobre o CrossFit competitivo, não é isso, Ramires? Com certeza. Talvez um dos aspectos principais associados com o crescimento da modalidade no Brasil e no mundo foi em decorrência da competição. Então, a competição é muito forte no cross. Como no capítulo anterior nós explicamos, você pode competir contra você mesmo ou você pode competir em diversas modalidades, diversas competições associadas com o CrossFit. Aqui no Brasil nós temos várias competições. Então nós vamos perguntar agora para o Elionai quais são essas competições, qual a experiência dele dentro da modalidade, qual a experiência dele como atleta de CrossFit. E aí, Eli, quais são as principais competições do Brasil, quais são as principais competições do mundo e qual a característica de uma pessoa que quer ser um atleta do CrossFit? O que você pode falar aí para a galera? Então, meu nome é Elionai, tenho 28 anos, sou estudante, coach de CrossFit. Existem várias competições hoje no cenário, Ramires. A nível internacional a gente tem o CrossFit Games, né, que é o Mundial de CrossFit, que a gente pode falar assim. A gente tem a etapa do CrossFit Games, que é a etapa regionais, que é uma classificatória para o Mundial. Tem as competições nacionais, né? Hoje tem o Brasileiro de CrossFit, que a gente fala que é a elite do CrossFit brasileiro. E tem algumas competições que acontecem. Competições de nível Centro-Oeste, por exemplo, o Oddland, por exemplo, o Monster Games, o Step Up, são competições menores. E aí a gente tem uma grande diferença de nível atlético entre essas competições. Então, por exemplo, você que já foi campeão do Monster Games, já teve boas classificações no Oddland, em outras competições menores, qual a sua característica de treino, quantas horas você treina por dia, o que falta para você alcançar um nível internacional, um nível nacional, qual é essa diferença entre você e os atletas que estão acima de você. Então, pode dar esse relato aí pro pessoal. Legal. Eu treino por dia, juntando as duas sessões de treino, que algumas vezes eu faço assim. Varia em torno de 1h30, 2 horas de treino, 5 vezes por semana. Então eu treino 3 dias, descanso 1, treino mais 2 dias e descanso outro, né? Algum desses dias de descanso eu faço descanso ativo, como uma natação, uma corrida, algo do tipo. E a diferença entre o atleta que quer competir em alto nível e os atletas que competem como uma forma de diversão, até por isso, é o volume de treino mesmo, né? Volume de treino, alimentação, é o quanto o atleta se dedica para alcançar seu objetivo. Hoje eu tento dosar meu volume de treino para não me lesionar, etc. Mas também eu não posso baixar tanto para não perder o ritmo e ficar muito aquém dos outros atletas, né? Tento aliar treino com alimentação, né? O tento assim, é quase uma obrigação do atleta, né? Então não tem muito o que... Então eu acredito que muito do que acontece em outras modalidades, aqui dentro do CrossFit, no aspecto competitivo, a grande diferença hoje é, claro, você tem aspectos genéticos, você tem o aspecto da dedicação do atleta para a modalidade, mas hoje os melhores atletas, eles treinam mais, eles têm um volume de treino muito maior quando comparado aos atletas de nível intermediário, aqueles caras que não alcançaram o nível do brasileiro, o nível internacional. Então, se você quer virar um atleta de CrossFit, você vai construir um background através de anos de treino. Após você ter esse background aí de ter um corpo que vai sustentar um maior volume de treino, você deverá aumentar a sua frequência dentro da academia, a duração das suas sessões, para que você consiga alcançar o nível atlético das pessoas que estão no torneio CrossFit Brasil, no Regionais e quem sabe um dia no CrossFit Games. Essa é aí, pelo menos o que a gente tem visto, a grande diferença dos atletas que querem alcançar o nível nacional, o nível internacional. Um dos principais fatores é o volume de treino semanal. E aí entra no outro aspecto, você como atleta, você sabe que você tem algumas deficiências. Você acha que essas suas deficiências em nível atlético pode também diminuir a probabilidade de você ir para um CrossFit mundial, para você ir para o brasileiro? Qual você acha que é a característica hoje de um atleta para nível nacional? Qual é a característica do crossfitter competitivo nacional?
Com certeza. O atleta competitivo nível nacional, ele que está entre as cabeças, a gente costuma falar que é um atleta completo. Então é um atleta forte, é um atleta ágil, que tem, enfim, um bom desempenho em qualquer que seja a tarefa dentro do nosso circuito, do nosso WOD, né, quando acontecem as competições. Hoje eu tenho uma grande deficiência, que é a parte de força, minhas cargas não são tão altas, então eu tento focar na minha deficiência para poder melhorar meu desempenho e meus resultados nas competições. E aí, Jonathan, o que você acha essa característica do CrossFit, né, que vai como um contrassenso? Quando você pega as modalidades tradicionais, ou o cara é muito forte, ou o cara tem uma puta de uma aptidão cardiovascular, ou o cara é muito veloz. Geralmente você não tem essa mescla de aptidões, que é muito característico do CrossFit, que você deve ter uma boa força, uma boa aptidão cardiovascular. E aí, como é que você enxerga isso? Eu vejo atletas de CrossFit com um desempenho muito bom na força muscular, no aspecto cardiorrespiratório, mas o que a gente sabe, o crossfitter não vai ser o melhor maratonista, ele não vai ser o melhor levantador de peso, ele não vai levantar as cargas que o levantador de peso olímpico levanta, apesar de a gente já ver alguns relatos de crossfitters batendo pesos bem elevados nos movimentos do LPO. Alguns esportes diferentes do CrossFit já têm essa característica, né? Como o futebol, entre outros, que você tem que mesclar força, velocidade, resistência ao mesmo tempo. E eu acho que fica bem claro que você tem que ser um pouquinho, ter um bom desenvolvimento em cada uma dessas capacidades para ser muito bom no CrossFit. Você não vai poder ser o melhor no LPO, mas tem que ser bom e tem que ser bom nos outros aspectos, como agilidade, resistência de força. Então eu acho que isso, de certa forma, está bem claro, né? O esporte se propõe a isso, ele não se propõe a ser o melhor no levantamento de peso. Então as pessoas que buscarem esse esporte, ou até quem é entusiasta de outro esporte, tem que entender o CrossFit como ele é, né? A característica de ser misto, ser uma modalidade com um componente metabólico, cardiorrespiratório e de força. E aproveitando, Eli, o brasileiro foi em que cidade esse ano? Foi em São Paulo. Barueri. Quais são os estados que você vê maior destaque no desempenho nacional? Sem dúvida alguma, estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro, por ter maior incidência de boxe, eu aqui no Brasil, acho que eles têm... Na sua opinião, para você atingir um nível maior hoje, você tem apoio de algum coach? Como é que é a fisiologia do exercício, você que também é da área? Como que você acha que a fisiologia do exercício pode ajudar você a melhorar o seu desempenho no CrossFit? Como que você tem essa visão geral da coisa? Hoje eu treino com o professor Ramires, né, e ele faz todo esse acompanhamento de volume de treino, intensidade, carga interna, carga externa. Então isso me ajuda bastante no tocante da recuperação e eu estar apto entre uma sessão e outra, né? Isso ajuda bastante. E eu tento, na medida do possível, né, passar a resposta do meu corpo para ele e ele vai me orientando quanto às sessões de treino. Então é fato que dentre os colegas que competem com você, mesmo aqui no boxe ou nos boxes que você treina, alguns têm melhor desempenho em outras provas que não as de força, é isso? Com certeza. E aí cada atleta, então, acaba trabalhando esse seu ponto fraco para ir melhorando o desempenho? Para ir melhorando, com certeza. E no seu caso é no levantamento olímpico, nas cargas? No levantamento olímpico, né? Porque o CrossFit ele não tem aquela distinção de categoria no peso do atleta. Então os atletas mais fortes, de 80, 85 quilos, eles normalmente levantam mais carga que eu no levantamento de peso olímpico. E nos movimentos ginásticos, nas tarefas mais cardio, eu acabo batendo de frente a frente e levando vantagem. Então, naturalmente, meu biotipo, eu fico um pouco mais aquém no levantamento de peso olímpico, eu tento focar, né, na minha deficiência, que é o LPO, então estou trabalhando mais nisso e tentando manter o meu nível na parte cardio, ginástica, etc. Ramires, e só para complementar então, o que você tem usado aqui para melhorar o desempenho do Eli em relação a controle? O que você acha que em termos de fisiologia a gente pode aderir aí no CrossFit para que a coisa, para que os atletas melhorem mais? Bom, ficou claro e evidente que não existe especialista no cross. Você não pode ser especialista no levantamento olímpico, porque é fisiologicamente impossível que você seja um campeão olímpico no levantamento olímpico e vai conseguir correr 5 km, 10 km em nível competitivo.
Então, geralmente, o que nós chamamos do CrossFit é que ele é um generalista. Só que ele é um generalista que ele tem que ser bom no levantamento olímpico, tem que ser bom na ginástica, tem que ser bom no condicionamento cardiovascular. Você não pode ter uma deficiência extremamente em um movimento, porque senão você não vai conseguir classificar para as competições. E isso é muito complicado, porque você tem que distribuir de forma coerente um treino para o levantamento olímpico, um treino para a ginástica, para o cardiovascular. Se você priorizar, no caso do Eli, principalmente só a questão da força, ele vai ganhar um pouco de força, mas pode deixar de ter um bom cardio. Então você nunca pode focar apenas em uma aptidão. Você vai ter que trabalhar com distribuições. Então o foco, o bloco, por exemplo, principal do Elionai agora é no desenvolvimento da força. Mas ele não deixa de trabalhar o cardio, não deixa de trabalhar a ginástica. Por quê? Porque se ele ficar focado na força, ele vai ter uma involução nessas outras aptidões. Então, você que é crossfitter, você que não tem um treinador, você que geralmente monta a sua planilha de treino, isso às vezes pode ser perigoso, porque você pode estar errando no quesito de distribuição de característica e modelo do treino, você pode estar se sabotando no quesito de treinar apenas o que você gosta. Essa é outra característica de uma pessoa que não tem um coach. Na questão do Elionai, que é o trabalho que eu tenho feito com ele, é no sentido de controlar a intensidade do treino, controlar a recuperação, controlar o volume do treinamento dele, que é uma característica que poucas pessoas fazem dentro da modalidade. Ramires, e como é que você tem exatamente feito isso? Quais são as ferramentas que você está utilizando? Para você controlar a carga de treinamento, existem várias formas. Por exemplo, você pode controlar a carga externa através do número de repetições, através da carga que ele está levantando, através da distância que ele está remando, que ele está correndo. Só que quando você acompanha apenas a carga externa, você não consegue ter a visão internamente de cada atleta. Você não sabe como ele está respondendo frente à carga imposta. Então é importante que você tenha a visão interna desse atleta. E aí existem várias formas de você avaliar internamente um atleta. Por exemplo, frequência cardíaca, por exemplo, análise de hormônios, de metabólitos como a creatina quinase. Só que isso, no mundo real, não funciona. Como que as pessoas vão fazer isso no seu dia a dia, diariamente? Por isso existe a necessidade de você fazer um método alternativo. Por exemplo, a percepção subjetiva de esforço da sessão, onde existe uma escala de 0 a 10 pontos, onde 10 é extremamente fadigado e 0 é extremamente leve a sessão. E aí o atleta vai reportar como ele está se sentindo frente a essa sessão de treinamento. Ramires, então do ponto de vista prático, significa que os coaches de CrossFit podem controlar melhor as cargas de treino dos seus atletas com ferramentas mais práticas, é isso? E a PSS seria uma delas? Com certeza, existe essa ferramenta há mais de 20 anos. O que está faltando hoje dentro dos boxes, o que está faltando hoje na modalidade, é que os treinadores eles busquem ferramentas para que eles possam utilizar no dia a dia dos seus atletas. E aí que entra uma questão que é muito comum nos praticantes, nos atletas, é de pensar na ideia do quanto mais melhor. Quanto mais intenso, quanto mais volumoso, melhor vai ser o meu rendimento. E não funciona assim. Todos nós sabemos que os atletas eles precisam de uma recuperação entre as sessões. Todos nós sabemos que se você treina até a exaustão diariamente, você tem uma probabilidade maior de ter um overtraining. Então, existe a necessidade de você treinar dias mais leves, dias mais intensos, e isso não é uma receita de bolo. Isso pode variar de atleta para atleta, de academia para academia. O que vai existir é a necessidade do treinador adaptar essa ferramenta para os seus alunos. São ferramentas fáceis que podem ser aplicadas no dia a dia e que eu acredito que até hoje os atletas conseguem sustentar essa ideia do volume maior, da intensidade maior realizados em dias consecutivos, é porque não existe um sistema de antidoping dentro da modalidade. Então eu acredito que quando começar a ser implementado, os atletas eles não conseguirão sustentar esse volume alto de treinamento, essa intensidade elevada de treinamento durante um longo período. Eli, uma coisa muito interessante para a gente pensar é a diferença entre treinar, você aqui no box, com seus colegas, e o estresse da competição. O que você vê de maior dificuldade quando você vai para uma competição em comparação com como você se sente durante as sessões tradicionais de treino? E eu queria que você falasse um pouquinho como é que funciona a rotina de uma competição. O que você vai ter que fazer na competição? Você já sabe
6 meses antes ou isso é divulgado próximo da competição? Como que isso interfere no seu rendimento nas competições? Bom, eu vou começar de como acontece nas competições, né? As competições geralmente duram em média 3 dias, 3 dias de duração de provas, em média 3 provas por dia. E as tarefas que são divulgadas, as tarefas que são impostas para o atleta fazer, são divulgadas geralmente com 7 a 10 dias de antecedência à competição, né? Nos dias anteriores, nas semanas anteriores, a gente tenta fazer uma diminuição de volume de treino, até para a gente poder descansar, né, para entrar na competição e o desgaste não está muito, a carga interna não está muito alta. Bom, nos dias de treino, logicamente o desgaste é bem menor do que 1 dia, 2 dias, 1 semana após competição. Chega a ser muito desgastante da gente ficar 4 dias sem treinar mesmo depois. Quais são os sintomas que você mais sentiu pós-competição de dificuldade, assim, sono, cansaço, dores musculares? Como é que foi isso? Bom, muito cansaço, né? A gente sai extremamente cansado da competição. Chega a interferir um pouco no sono, ficar com aquele sono bem leve, não conseguir descansar direito para outro dia, muita dor muscular acumulada. E isso a gente tenta resolver, né? Amenizar com uma fisioterapia, com uma alimentação melhor pós-competição. Coisas que a gente não sente tão agudamente durante os treinos, né? As sessões de treino durante o ciclo de treino. A gente tenta... Enfim, deixa o que eu ia falar. Bom, e só uma última questão que o Ramires também pode complementar quando vocês recebem a prova, como que vocês estabelecem a estratégia? Como é que é a parte tática? Porque uma coisa é treinar o físico, é treinar o aspecto fisiológico e depois é você desempenhar isso dentro das tarefas. Tem uma tática para isso? Bom, existe a competição individual e a competição por equipes, né? A competição individual, o atleta tem que estar preparado para o que for divulgado e ele vai ter que fazer, né? Desempenhar da melhor forma possível. Por equipe, a gente já consegue traçar uma estratégia mais elaborada, né? Tem uma tarefa que tem que ser executada pelos 3 membros ou pela dupla, enfim, né? Isso a gente consegue trabalhar dentro do nosso time. Tal movimento vai ser executado por tal pessoa que tem melhor aptidão ginástica. Então, vai ter que levantar tantas repetições, uma carga média, uma carga alta, então já vai cair para outro atleta. Então isso a gente consegue trabalhar melhor Ou seja, o sucesso do time é muito explicado pela tática, né? Não só pela aptidão física dos atletas, mas sim pela tática que eles terão para a prova, para a competição. Bom, é importante você falar isso porque às vezes as pessoas podem confundir. Quando você fala sobre o desgaste pós-competição, o desgaste de um atleta, é que os coaches, os treinadores, eles devem distinguir um treino para um atleta, um treino para um competidor, para um atleta que não busca isso. Para a pessoa que o objetivo é o wellness, é o bem-estar. Porque se você impõe uma carga de treino para um atleta, para uma pessoa normal, ela vai ter um desconforto, já não vai ser um treino que trará benefícios para a saúde desse indivíduo. Então, um atleta ele precisa de uma carga de treino maior, de um volume maior e também precisa de uma melhor recuperação quando comparado a uma pessoa normal. Então, coaches, tomem cuidado aí em relação à dose, ao volume, à carga de treino entre os seus alunos, que são alunos tradicionais, que não buscam competição, já é bem diferente de um atleta que busca competir, que busca ser um futuro campeão aí da modalidade. Ramires, como parte já do seu relato como treinador agora, né? Quais são as ferramentas, fora a percepção subjetiva de esforço, ou até quais são as disciplinas? O que um treinador de CrossFit teria que estudar mais, fora a própria modalidade? Porque pelo que a gente vê, parece que não adianta só querer copiar os treinos que são impostos, né? Existem as deficiências individuais de cada atleta e até pelo que a gente percebe, as equipes têm pessoas que são mais fortes em determinadas condições da própria prova, né? O que você pode dizer sobre isso pra gente? Bom, se a gente pensa no aspecto competitivo, você logo deve estudar bastante a questão da periodização. Então, escolas de periodização, por exemplo, a escola do Verkhoshansky, a escola do Matviev, a escola do Isurin, que hoje em dia fala muito da questão da periodização blocada.
Então isso é uma questão básica que todo treinador deve ter em mente, que é estudar a periodização. E aí em seguida você vem pela questão da fisiologia do exercício, se você tem um aspecto cardiovascular muito forte, como que deve ser o desenho do treino cardiovascular para esses indivíduos. Se você trabalha com força, você tem que estudar biomecânica, você tem que estudar cinesiologia. Então o coach que acha que o treino é apenas um desenho de você realizar deadlifts, de você fazer um back squat, mas que não tem sentido nenhum por trás disso, provavelmente os seus atletas irão perceber essa falta de coerência e irão perceber também a falta de resultados. Então se você que é coach, se você quer evoluir como treinador, a experiência profissional, a experiência prática ela é muito importante, mas a sua bagagem teórica vai fazer toda a diferença. Então o ideal hoje é que você estude bastante esses quesitos, mas que você também viva na prática aquilo que você está estudando. Então o sucesso de um bom coach hoje está associado com isso. Então, Ramires, a dica que você dá para os treinadores de CrossFit é que, além do aspecto prático, precisa estudar bastante, né? Treinamento, com certeza, planejamento. Como é que fica a avaliação física, Ramires? Bom, é uma outra crítica que existe hoje dentro da modalidade, é que os praticantes eles não sofrem uma avaliação física antes de iniciar o programa de treinamento. Então, se a gente fala em questão de saúde, você não sabe se o seu aluno é hipertenso, diabético, cardiopata ou possui alguma outra complicação. Agora, em nível competitivo, a avaliação física você pode avaliar dentro do box a questão da força, teste de 1RM, teste de força de movimentos de LPO. Você pode trazer algumas tarefas que existem dentro do CrossFit e avaliar a evolução do atleta, por exemplo, os benchmarks, FRAN, N, entre outros. Só que você pode fazer outros testes para avaliar a condição cardiovascular do seu atleta, testes de avaliação antropométrica, que eu não tenho visto acontecer ainda dentro da modalidade. Mas acho que o futuro próximo é que os treinadores se profissionalizem mais e que essas avaliações irão ocorrer com mais frequência. É isso aí então, né, treinadores? Presta atenção aí na dica do Ramires, que além de praticar a modalidade, cuida dos atletas e também tem um background científico, teórico muito importante, e isso obviamente vai levar o CrossFit a evoluir muito mais do que já está hoje em dia, não é isso, Ramires? Com certeza. Então, a dica é essa: se você quer evoluir como atleta, você deve procurar um treinador. Se você é um treinador e ainda não tem tantas bagagens teóricas, você deve se profissionalizar em termos de conhecimento associado com a modalidade, não só com o CrossFit, mas os aspectos que compõem o CrossFit, como por exemplo, o endurance, a força, a potência e a ginástica. Bom, acho que para finalizar, gostaria de colocar a palavra para o Eli, se você quer falar mais sobre a vida do atleta ou do atleta amador, como que é a complexidade de você conciliar a sua vida diária aí com os treinamentos, então, que é uma outra questão que pode estar impedindo que você consiga alcançar o nível nacional, internacional. Pode ser que você tenha que dividir o seu treinamento com a sua rotina de marido, a sua rotina de trabalhador, de estudante, que geralmente um atleta hoje em nível internacional, ele vive para a modalidade. Bom, vou colocar uma palavra que, convivendo com o professor Ramires, ele sempre fala, que é a prioridade que você impõe. Essa é a sua prioridade, é ser um grande campeão, um atleta profissional, você tem que correr atrás daquilo e se organizar para aquilo. Né? Você vai ter que se dedicar exclusivamente aos seus treinos, não se estressar muito com uma vida profissional, né, em background. Para o atleta amador, que é onde eu me encaixo, eu não sobrevivo do CrossFit, então eu tenho que me organizar muito bem do meu emprego, das minhas sessões de treino e ainda na minha vida pessoal, né, meu casamento, enfim, tudo isso tem que ser bem organizado. Né? E do atleta iniciante para o amador já muda bastante, né? Que você vai se cobrar bastante, você sempre vai estar querendo evoluir, vai estar querendo melhorar, e isso acaba te puxando um pouco mais para a sua organização dentro dos treinos. Então, se você quer ser um atleta profissional, se dedica para isso. O amador ele precisa de muita organização e o lifestyle tem que se divertir dentro da modalidade que vale a pena. E qual foi a competição que mais te marcou e por quê? A competição que mais me marcou foi... Eu
já participei de Monstagem, fui campeão, inclusive com o Ramírez, mas a que mais me marcou mesmo foi o brasileiro. Ramírez atleta ou treinador? Ramírez atleta. Ah, a gente tá treinador e é um ótimo atleta, vai voltar com tudo aí. Bom, a competição que mais me marcou foi realmente o TCB, né, que é o brasileiro. Tem uma etapa classificatória em alguns estados e aí o atleta passa, enfim, para uma competição a nível nacional. O TCB regional ele já é muito difícil, né? Então é uma competição desgastante, é onde você pode realmente ver a que nível você está na sua região e, bom, é por isso que marca bastante, né? Você acaba vendo onde você se encaixa, suas deficiências ficam bem mais expostas, até para você poder planejar um próximo ano, tentar uma classificação. Show de bola, muito obrigado. Gostou? Curte lá o nosso canal CrossFit da Max.